Oi meninas, tudo bem? Resolvi gravar um vídeo num formato nada convencional, então não sei se vai funcionar enquanto eu pinto. Então vocês fiquem comigo aqui, se der certo esse vídeo vai pro ar pra gente conversar um pouco sobre puerpério. Como como ter um puerpério, na verdade, mais tranquilo, né, mais leve, sem muita neura. E lembrando, gente, que pra esse vídeo vou conversar mais com as mães de segunda ou terceira viagem. Por quê, gente? Vamos combinar que primeira viagem é primeira viagem, né? Então não tem muito assim, o que fazer, é você aprendendo ali na vivência mesmo. Então talvez essas dicas não serão tão boas pra quem é mãe de primeira viagem. Bom, gente, uma das coisas que me ajudou muito, assim, sabe, nesse terceiro puerpério, eu sei que as pessoas não gostam muito, falam, ah, isso é chato, isso é cansativo e tal, é ter uma rotina com os meus outros dois filhos mais velhos. Porque, querendo ou não, quando você tem uma rotina, isso se torna uma previsibilidade até mesmo pra você, sabe? De saber o que você vai fazer, o que vai acontecer, quais são as necessidades que as crianças mais velhas estão tendo ali naquele momento, sabe? Então, a rotina, ter algo ali já estabelecido, já ter a hora de acordar, ter a hora de tomar café, ter a hora de dormir, já te dá uma noção, não. Então, nessa hora aqui eu vou precisar fazer isso, nessa hora posso colocar um desenho, nessa hora eu vou precisar, sei lá, de outra pessoa, eu vou precisar fazer isso, fazer aquilo. Então, ter uma rotina é algo, assim, que me ajudou muito, assim, nesse terceiro puerpério, sabe? Porque eu já sabia o que minhas crianças precisavam, já sabia que na hora daquela soneca ali, por exemplo, do bebezinho, as crianças não estariam com sono, elas estariam super ativas, então vou precisar deixar elas fazendo outra coisa do que tentar conciliar ou do que tentar colocar elas pra dormir no momento que elas não vão querer, sabe? Então, assim, isso já ajuda bastante a gente ser previsível tanto pra nós quanto pra eles. Outra coisa, gente, é eu não aceitar ajuda só porque falam que no puerpério a gente tem que aceitar ajuda. Se aquela ajuda é uma ajuda que não vai te fazer bem, vai te fazer mais mal do que bem, é uma ajuda que vai dar mais pitacos, dar mais palpites, que vai te deixar mais estressado, então não é uma ajuda, então você não precisa aceitar. Às vezes sua personalidade, sabe, é diferente, às vezes você vai se sentir melhor fazendo pequenos ajustes em casa com seu esposo, na sua rotina, do que tendo outra pessoa pra te ajudar ali no meio da sua rotina. Às vezes aquilo não vai te fazer bem. E não é só porque as pessoas falam que no puerpério a gente precisa de ajuda, que você vai precisar realmente de uma ajuda, sabe? Então pensa direitinho, você pode testar, você pode... se você é um tipo de pessoa que não se dá bem com muita ajuda, ou então não faz o seu tipo ali, sabe? Não é todo dia que você precisa. Você pode fazer algum dia da semana, você pode ter ajudas só, sabe, no final de semana, às vezes, que é o que dá certo comigo. Às vezes, final de semana, contar com a ajuda de alguém pra poder trabalhar, pra fazer alguma outra coisa, né, pra poder distrair, relaxar ou resolver essas coisas. Então, tudo bem, esse é o seu perfil. Se ajuda no puerpério te atrapalha, ok, você não é uma pessoa ruim por isso, você não é uma pessoa egoísta, arrogante, ignorante, sabe? Você tem que ter um autoconhecimento de saber aquilo que realmente te ajuda, aquilo que realmente faz bem pra você ali naquele momento, pra sua família, aquilo que faz sentido pra vocês. Então essa é uma das coisas, né, assim, que eu acho que ter esse conhecimento me ajudou muito nesse terceiro puerpério, porque eu não me sentia culpada por não estar aceitando essa ajuda. Eu entendia os momentos que eu realmente precisava de uma ajuda e tava tudo bem.
não me sentia menos por isso, sabe? Eu me sentia, não, aqui agora eu vou precisar realmente. Não, aqui agora eu não preciso, prefiro ficar sozinha, prefiro lidar aqui com a minha própria rotina, entender aqui esse momento que tá acontecendo, prefiro ficar sozinha. Então, ter esse autoconhecimento é algo que às vezes no primeiro puerpério a gente não tem. E a gente vai adquirindo essa experiência conforme o tempo, né? Então, acho que isso é algo muito importante. Outra coisa que me ajudou muito, gente, foi o meu esposo, não tem como negar, né? É a minha principal ajuda aqui. Ajuda não, né? Tipo assim, é o alicerce, é tudo. Porque eu conto com a ajuda dele pra rotina das crianças, conto com a ajuda dele também pra, tipo assim, meu bem, hoje eu tô precisando muito sair com você, deixa eu trabalhar com você, eu vou trabalhar com você hoje, ficar andando dentro do carro com um bebezinho, nem que seja pra aliviar um pouco minha cabeça, ou fazer um lanche na padaria, tipo assim, que é algo que muito simples, mas é algo que me fazia muito bem ali naqueles dias, sabe? De evitar um pouco sair de dentro de casa, ou não precisar fazer uma refeição, não precisar fazer um almoço, é algo que me ajudava bastante. Então, ter esses momentos assim de refúgio, sabe? Pra você sair, pra você ver outras coisas, nem que seja na padaria, nem que seja na pracinha. No caso, assim, gente, eu confesso que eu amava ir pra pracinha. Mas com os 3, eu tive muita dificuldade, sabe? Ainda vou pouco, ainda o meu bebê tá com 5 meses. E eu confesso que eu ainda vou pouco pra pracinha, porque só nós 3, assim, eu acho perigoso, sabe? Então, eu vou muito pouco ainda com os 3 na pracinha, apesar deles amarem. Então, confesso que pra mãe de 3, talvez esse não seja um bom conselho, mas com 2 ou com 1, né, já é mais tranquilo, assim, ou dependendo da região que você mora, se é condomínio fechado também, aí já é outra história, né? Mas a gente ama aqui pracinhas, são salva-vidas pra gente, assim, né, em vários momentos. Outra coisa também, gente, que eu acho importante dizer, é a questão espiritual. A gente se esquece de que o puerpério não é um momento de você performar. Eu digo isso porque eu aprendi isso, assim, às duras penas. Não é um momento, assim, de você mostrar o tanto que você é top, boazona e incrível, sabe? Isso, às vezes, ninguém precisa saber. Às vezes é uma luta interna sua. Onde você tá lutando ali pra ser forte, tá lutando pra conseguir dar conta de tudo. E você acaba, às vezes, estourando ou explodindo de outras formas. Tudo bem, você não precisa confessar isso, assim, sair dizendo eu não presto, eu não tô dando conta. Mas se tem uma pessoa que me escuta muito no puerpério, é Deus, viu? Em todos os momentos, gente, vários os momentos. Você tá lavando a louça, você tá dando banho nas crianças, você tá passeando, você tá trocando uma fralda. Conversa com o Senhor. Fala com Ele que você não tá dando conta, fala com Ele que tá sendo difícil. Fala com Ele, sabe? O Senhor está ali nos ouvindo o tempo todo. Às vezes você não tá tendo tempo de parar, de ter o seu devocional, de colocar uma música. Mas você tá ali fazendo outras coisas e o Senhor te escuta. Ele te fortalece, Ele te dá estratégias do que fazer. E, sabe, esse é o nosso maior consolo, é a nossa maior força, porque a gente não pode confiar nem em nós mesmos, porque nós somos muito falhas. Nós falhamos muito conosco, com nossos filhos. Então, o Senhor é o único que pode nos socorrer, sabe, em momentos onde as coisas não estão bem, momentos onde as coisas não estão... Nosso coração tá apertado, a gente não sabe se tá fazendo direito, se tá fazendo certo. Nossa, às vezes bate uma insegurança, né? Mas a gente tem que ter claro ali de que não é pela força do nosso próprio braço, não é pela nossa sabedoria,
muitas vezes é o Senhor quem vai nos capacitar, nos fortalecer, nos falar ali o que fazer. Outra coisa também, gente, que me ajudou muito, é estar sempre atenta ali em relação ao sono, né? A rotina. Tudo que eu já... Minhas experiências com sono, de rotina, de ritual, é colocar essas coisas em prática, certo? Ok, vou colocar tudo em prática. Mas não ficar pilhada, não ficar neurótica. Se não tá dando certo agora, ok. Espera um mês, passa uma fase, daqui um mês a gente tenta de novo, a gente vai fazendo uns ajustes, porque no primeiro filho eu ficava assim, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Às vezes passava horas no quarto escuro, tentando fazer a criança dormir. E mãe de 3, gente, não tem esse luxo. Você tá fazendo o bebê dormir e muitas vezes tem outra criança batendo na porta. Mãe! Outra criança abre a porta, entra chorando, entra correndo. Ou a criança precisa sair, tá na hora do parquinho. Gente, beijo, tchau, eu vou pro parquinho. A criança não tá querendo dormir agora e as outras estão com a necessidade maior. Qual que eu vou atender primeiro agora, entendeu? Então, 3 filhos tem muito esse lance, assim, de você ter essa sensibilidade, ter esse feeling de entender quem você vai precisar atender agora nesse momento. Porque nem sempre vai dar pra atender todo mundo de uma vez, certo? E às vezes ali, o bebezinho pequeno, ele tem essa flexibilidade de você poder ajustar depois, de você poder colocar pra dormir meia hora mais tarde, ou até mesmo no parquinho, gente. Às vezes lá na rua, no quarto a criança não tá dormindo, mas lá na rua, lá no parquinho, ele vai dormir. No clarão, no meio do barulho, com as crianças gritando. Então, às vezes, a gente, no terceiro filho, a gente tem essa flexibilidade, é algo que ajuda muito, sabe? É algo que faz muita diferença, assim, da gente não ficar presa às coisas que a gente já viveu com os filhos anteriores, porque a sua liberdade de tempo, de horário, de tudo, gente, mudou. E você vai ver que vai dando certo dessa forma, sabe? Porque é algo que você fica menos estressada, os mais velhos ficam menos estressados, o bebezinho pode ficar estressado por um tempo, mas você vai tendo essa flexibilidade com ele, vai entendendo até onde você pode ir, até onde não pode. Se não deu certo um dia, no outro vai dar certo, sabe? Você fugiu ali do horário da soneca um pouquinho, atrasou. Depois você vai passando o tempo, você entende, não, essa hora aqui da soneca é inegociável. Vou precisar deixar meus filhos fazendo outra atividade, mas não vai dar pra abrir mão dessa soneca aqui. A gente não vai poder sair de casa agora, sabe? Esse feeling, assim, que você vai tendo, é muito importante, gente. É uma dica muito importante pro puerpério do terceiro filho, né? Você entender, assim, os momentos que você vai ser flexível, os momentos que você vai precisar ser mais rigorosa. E tá tudo bem, sabe, assim? Você vai aprendendo onde você vai mexer ali. Outra coisa, a quarta, às vezes talvez um pouco polêmica, às vezes um pouco... Mas, pra mim funcionou, gente, que é assim. Aquela coisa, né? Bebê não dorme, acorda muito de madrugada. Meu Deus, tô cansada. O que eu vou fazer da minha vida? Porque no dia seguinte, tenho as crianças pra cuidar, tenho a casa pra cuidar, tenho coisa pra arrumar. Não tem hora pra eu descansar no dia seguinte. Eu não sei com você, mas comigo é assim. Que horas que eu tenho pra descansar só? À noite, só. O restante do dia é o quê? Fazendo almoço, limpando a casa, lavando roupa, estendendo roupa, colocando o menino pra dormir, acordando o menino, levando o menino. Então, eu já me programo mentalmente. O meu horário de descanso que eu digo assim, gente, dormir. Porque sentar 5 minutos no sofá, às vezes tem gente que super descansa. Eu não consigo. Pra mim, ficar 5 minutos no sofá, não me traz muito descanso, assim.
Mas isso vai de cada um, você entender o seu momento de descanso. Mas eu me programo mentalmente. O meu momento de descanso é à noite, depois que meus filhos dormirem. Eu consigo deitar na cama, às vezes assistir um filme, às vezes só dormir, tá ótimo. Mas enquanto não chegar à noite, eu respiro fundo, às vezes até sento, né? Quando as coisas apertam, bora lá. Vamos aqui, Senhor. Segura na minha mão, não me abandona, tamo junto. Mas eu preciso terminar esse dia, preciso terminar essa tarefa aqui. Porque, sabe, não dá pra desistir. Tem outras pessoas que precisam de mim, outras crianças precisam de mim e eu preciso continuar. Muitas vezes é assim. E seguir nesse ritmo, né? Aqui em casa, o ritual noturno, a rotina de sono noturno é muito importante por causa disso. Porque é um momento de descanso pra mim também. Para as crianças, elas dormem cedo, né? Porque fazem bem pra elas, etc, etc. Mas é um momento de descanso pra mim. É um momento que eu tenho pra mim, pra eu dormir. Então, eu já me programo mentalmente pra esse momento. Ansiosamente, né? Nos dias principalmente cansativos. E uma coisa que me ajudou muito também nesse portério, gente, foi que antes de engravidar, tipo assim, 3 meses antes de engravidar, eu comecei a fazer academia. Depois de anos de sedentarismo. Eu sempre fui uma pessoa ativa, assim, de fazer uma caminhada, fazer uma coisa ou outra, mas academia tinha anos que eu não fazia. E aí eu decidi que eu ia fazer, que ia ser meu ano e tal. Até que, gente, eu engravidei, certo? E aí não consegui ficar firme na academia. Passava mal demais. E aí parei de ir pra academia, ok, parei. E aí quando meu filho tinha uns 2 meses de idade, eu falei, gente, eu vou voltar. Por que não? Por que acontecia, gente? Meu filho acorda muito cedo, certo? Bebezinho. Então, gente, eu coloquei na minha cabeça de que eu ia fazer academia, certo? Coloquei na minha cabeça. E aí, eu falei, eu vou indo o dia que eu for, eu vou. E é isso, sem muita pressão, sem muita cobrança. Mas aí, gente, isso começou a fazer bem pra mim, sabe? Começou a ser um momento ali de tá me exercitando, de aliviar o estresse da noite e de ficar um pouco assim, né, off das crianças e tal, da casa. E claro que eu tenho muitas facilidades, muitos privilégios pra poder fazer isso. Como o meu marido poder ficar com as crianças quando eu vou, entre 5h40, 6 horas, no máximo 6h40 é o prazo que eu já tô voltando pra casa. E aí eu tenho esse privilégio, né, de ter o meu esposo pra poder ficar. Tenho outro privilégio também, que é, no meu condomínio tem uma academia bem furreca, mas tem os seus pezinhos lá e uma esteira já tá ótimo, né? E aí, eu comecei a fazer, gente, e eu vi que isso começou a fazer bem pra mim, sabe? Aí as pessoas, mas meu Deus, você não acorda cansada, mesmo de madrugada, sem dormir. Mas isso começou a fazer bem pra mim, entendeu? Eu ir pra academia, mesmo com a noite mal dormida, ter aquele momento ali de fazer uma caminhada, sabe? De poder respirar lá fora, acordar e já ir, começou a fazer bem pra mim, gente. E aí eu comecei a pensar assim, bom, o mais difícil de ir pra academia cedo é você acordar, certo? Acordar de manhãzinho. E eu, de qualquer jeito, eu acordo. Indo pra academia ou não, eu vou acordar cedo, certo? Vou acordar cedo. E muitas vezes, na maioria das vezes, quando eu acordo cedo pra pegar o meu bebê, às vezes levar ele pra cama ficar comigo, é um momento onde eu não volto a dormir de novo, não consigo voltar a dormir. E é um momento meio que perdido, assim, fico ali aquela meia hora, enrolando na cama ali, sem fazer nada, às vezes curtindo a preguiça, ou às vezes reclamando que meu filho não dormiu à noite. Então eu comecei a usar esse momento aí pra ir pra academia, certo? E pra mim tem sido bom. Achei um ponto assim de fuga, de equilíbrio,
pra dar uma aliviada, assim. E eu acho importante no puerpério a gente encontrar esse momento, sabe? Às vezes não é possível, né? Pra quando é possível. Mas você, às vezes, vai descobrir algo que funcione pra você. Às vezes não é algo tão óbvio. Às vezes é algo que no começo vai ser cansativo, desgastante, mas você vai ver um resultado lá na frente de que aquele momento, aquela atividade que você tá fazendo ali, vai ser bom pra você, mentalmente, principalmente, né? Você vai sentir o seu corpo mais relaxado, você vai sentir ali que tá sendo um ponto pra você importante na sua rotina. E, gente, eu acho que é isso, assim, de dicas para o terceiro puerpério, sabe? Poderia ficar falando aqui um tempão com vocês, né, sobre acontecimentos do dia, os dias mais estressantes, os dias mais gloriosos. Mas resumindo, gente, é muito bom ser mãe de 3. Assim, tem dias que eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, sabe? Com meus filhos. No mesmo dia que eu me sinto a pessoa mais cansada do mundo. Mas não é impossível. Não é difícil. É difícil, né? Mas não é impossível. Mas, assim, ter 3 filhos exige organização, exige disciplina, exige feeling, né? Nem tudo são regras, nem tudo é previsível, porque são crianças, né? Então tem dias que não dá pra prever o que vai acontecer, tem dias que tudo foge do organizado, tudo foge do planejado, e a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Tem que saber pra onde gritar socorro, com quem contar. E assim é a vida. As pessoas falam, gente, não tem uma semana, não passo mais de um dia sem escutar no elevador do meu prédio: nossa, os 3 são seus. Nossa, mas você é corajosa, hein? Nossa, mas como que você consegue, hein? Uma cara assim, como se eu fosse a pessoa mais triste, infeliz e derrotada do mundo, gente. E aí, pra mim, é uma questão de orgulho, assim, interior. Eu faço questão, gente, de me arrumar, ficar bem comigo mesma, fazer coisas que me deixam animada, bola pra cima. Porque que é isso, gente? Eu sempre quis ter 3 filhos, sempre quis ter uma família grande. E eu não vou viver com um ar de derrota. Não vou viver com cara de fracassada todos os dias nessa minha vida que eu quis. Então, outra coisa que, bom lembrar. Outra coisa que eu passei a fazer, que eu achava extremamente besteira antigamente, é me arrumar. Tipo assim, não é me arrumar, pôr a roupa mais incrível do mundo. Até porque, gente, eu pinto, eu sujo a roupa direto, assim, ó, o dia inteiro sujando a roupa. Mas é tipo assim, passar uma maquiagem, passar um blush, passar um batom, ou prender meu cabelo quando eu for pintar, sabe? Ou é isso, eu acordar, ter a minha rotina, mas tirar 5 minutos. 5 minutos pra escovar os dentes, passar uma base, me arrumar, fazer uma coisa que eu me sinta bem. Isso ajudou, gente. E a não ficar na posição de vítima. O dia foi cansado, o dia foi cansativo, o dia foi difícil. Às vezes você tem ali com quem conversar, seu marido falar, nossa, hoje foi puxado. Mas é só o dia que foi puxado, não é a sua vida que tá puxada, não é, sabe? É você entender que a mentalidade da mãe, a gente não pode encontrar refúgio sempre no vitimismo. A gente não pode encontrar o nosso refúgio ali, o nosso consolo, em uma posição de quem tá sendo vítima, sabe? Porque isso não faz bem pra gente. A longo prazo, principalmente, é algo que vai levar a gente pro buraco, sabe? A gente reconhecer que tá cansada, ok. A gente reconhecer que precisa de ajuda, ok também. A gente reconhecer que precisa de um tempo, de um descanso, gente, tudo certo. Mas você viver ali todos os dias na posição de coitada, na posição de quem não consegue nunca, na posição de quem tá sempre precisando de ajuda, é algo que com certeza não vai fazer bem no seu puerpério. É um caminho que muitas mães entram no puerpério
e acabam não saindo dele nunca mais. E aí você vai vivendo todos os dias como se você fosse, sabe, assim, uma pessoa que tá ali só vivendo mesmo, esqueceu de você, esqueceu de viver, tá esquecendo de viver. E a maternidade não precisa ser isso, gente. A maternidade não é assim. Eu acho que não é a única forma de viver. A gente tem que aprender a lidar com o cansaço. Cansado a gente sempre vai estar. Ou em casa, ou na rua, fazendo academia ou não fazendo, se arrumando ou não pro dia, você vai estar sempre cansada. Mas você pode passar por esse cansaço de forma melhor. De uma forma com o espírito mais animado, com o coração mais disposto, sabe? De entender que tá difícil, tá, mas você vai passar por isso, é uma fase, e não é porque é uma fase difícil que você precisa andar pelo lado mais escuro da coisa. É uma fase difícil, mas existe um caminho ali de luz, existe um caminho de esperança, sabe? Então, no terceiro puerpério eu tive isso bastante claro, assim, sabe? De que eu acho que até pelos outros filhos que demandam da gente, eles não deixam a gente entrar nessa bolha, assim, de recém-nascido, de pós-parto, porque eles estão ali vivendo, a vida tá acontecendo. Não teve pausa. Eu sei que esse momento, assim, que um bebezinho nasce, é o momento mais incrível, assim, parece que o mundo para. Parece que, sabe, assim, nossa, é a melhor coisa do mundo, gente. É um recém-nascido em casa, certo? E com 3 filhos em casa, você não deixa de viver, justamente porque você tem outras demandas, porque tem outras pessoinhas ali que estão dependendo de você, sabe? E isso é maravilhoso, porque isso não deixa você entrar no sentimento de reclamação, de só ver o lado negativo das coisas, mas que todos os dias, assim, você fazer um exercício de enxergar os pontos positivos, sabe? De ver, olhar para as coisas boas. Isso parece balela, assim, né? Porque quando a gente tá cansado fisicamente, a única coisa que a gente foca são nas coisas negativas, é no sono, na coisa. Mas é um exercício diário, assim, sabe? De você enxergar por outro ponto. E realmente, gente, fazer isso não é você ignorar as dificuldades, ignorar as coisas que estão difíceis. Mas é você não se afundar nelas. Porque, claro, tem coisas que a gente pode melhorar, tem coisas que a gente pode mudar. O sono do bebê, a gente tem que estudar, tem que fazer sempre ajustes, melhorar. Não é você aceitar e ficar onde você está. É você não cair na culpa, não cair no desânimo, não cair sempre na autocrítica, não cair sempre na murmuração, mas você está ali caminhando, melhorando, aprendendo, entendendo as coisas que você precisa mudar, entendendo os seus limites, entendendo quando tá impossível, quando você precisa de ajuda, quando você precisa de um equilíbrio. E é isso, gente. Não é uma receita de bolo, é viver, né, aprendendo, né? Eu espero que vocês que estejam passando pelo segundo ou pelo terceiro puerpério tenham um puerpério mais leve, mais tranquilo. Eu acredito que é possível, né? Depois que a gente passou pelo primeiro ali, aquela loucura, às vezes, aqueles sentimentos, assim, de depressão, de melancolia, né? Tem gente que ainda passa nos outros, mas não é algo obrigatório, não é algo que sempre vai acontecer, na minha opinião. É possível ser diferente, é possível ser leve. E tem um com quem conversar, tem um com quem discutir, tem um com quem expandir o horizonte, pensar diferente. Eu acho que isso também ajuda muito. E eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo. Mas é isso, comenta aqui nos comentários se o terceiro puerpério, se o segundo, quarto foi mais fácil para você, ou se foi mais difícil, né? Também tem esse ponto.
Se foi mais difícil pra você, comenta aqui também. E deixe dicas aqui pras mães que estão no puerpério, o que facilitou pra você, o que você acha que te ajudou, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.